Romanos, capítulo 8. Nós vamos começar numa parte que a gente já leu uma vez passada. A gente vai começar no versículo 28 e vai proceder a leitura até o versículo 39. Versículos 28 a 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos, Senhor, por tua palavra, que é preciosa aos nossos olhos, que nos traz alegria, que nos traz esperança, nos traz firmeza. Peço que me dê a graça de poder transmitir esse texto com integridade, com clareza, de modo que todos compreendam, de modo que todos queiram fazer aquela que é a sua vontade. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto clássico, né? É um texto que contém talvez um dos versículos mais citados da Bíblia, que é qual? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É duro que as mesmas pessoas que citam esse versículo não vivem exatamente de acordo com a palavra de Deus, e talvez Deus não é por elas, mas citam, né? É uma citação. Mas esse é o texto. Esse texto é um texto especial, porque Paulo começou lá no início de Romanos, descrevendo a nossa pecaminosidade, como somos separados de Deus, como o solo ao pé da cruz é plano. Ele vai chegar e vai dizer para nós que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Esse é o solo ao pé da cruz. Não existe ninguém que tenha vantagem. Aí o judeu perguntaria: peraí, eu tenho alguma vantagem? Sim. Paulo fala: tá, você tem, mas não nesse caso. Você tem uma vantagem, sim. Através de você veio as Escrituras, vieram as Escrituras, vieram os profetas, o próprio Messias veio através do povo de Israel, o templo, os sacrifícios, tudo veio. Deus escolheu o povo de Israel para trazer até nós o Messias e toda a revelação. Sim, vocês têm vantagem, mas o solo ao pé da cruz continua plano, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês, apesar de tudo, vocês pecaram, e por causa disso, porque a vocês foi trazida a tamanha revelação, vocês são mais culpados ainda. Essa é a questão. Mas
ele vai falar, nesse texto a gente vai tentar entender algumas questões, depois dele ter falado tudo isso, ter mostrado que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então ele construiu essa questão, depois dele ter falado bastante sobre a lei e o pecado, mostrando que na verdade pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, que nós precisamos da lei para entender a vontade de Deus, mas que ela é incapaz de nos dar salvação, ela é incapaz de transformar o nosso procedimento. Aí a gente chega finalmente à salvação. E ele vai tentar explicar isso para a gente. O que ele vai explicar aqui é complicado, tá? Não é tão fácil de entender. O que ele vai explicar aqui vai trazer uma enorme pergunta que ele vai tentar gastar capítulos para responder aqui para frente. Que as pessoas vão criar dúvidas na mente, né, sobre o que ele fala aqui. E a gente vai tentar trazer a essência e das próximas vezes vamos acompanhar Paulo na explicação que ele dá sobre as implicações do que ele está falando aqui. Ele começa dizendo no versículo 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. As pessoas que... Existem duas linhas, né, na teologia, e são só duas, tá? Não se preocupe, são só duas. Existem os calvinistas e os arminianos. Alguém que fala assim, eu sou biblicista, ele é arminiano, tá? É mais ou menos como direita e esquerda. Alguém que fala, não sou nem direita nem esquerda, é esquerda, né? Então, essa é a essência da coisa. E no que tange a esse texto aqui é complicado, porque geralmente, não sempre, mas geralmente, os arminianos vão falar assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. E os calvinistas vão falar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, essa vai ser uma diferença básica na coisa. E o problema de você dizer que são chamados é a continuação do texto. Porque Paulo vai descrever uma ordem temporal. Tá? São coisas que acontecem ao longo do tempo. Por exemplo, uma receita de bolo. Tá? Você vai ler uma receita de bolo e nessa receita está dizendo, por exemplo, para você quebrar 3 ovos. Certo? O que vem antes? Assar o bolo ou quebrar os ovos? E aí? O que você faz primeiro? Eu espero que você quebre os ovos. O que vem antes? Assar o bolo ou untar a forma? Untar a forma. Tem uma sequência. Tem uma sequência de eventos. Então, ele até fala, a primeira coisa, você precisa fazer isso, depois, e só depois você coloca esse ingrediente, porque se você colocar antes vai dar problema. Tá? Então, ele tem até essa questão de você colocar uma ordem. Num prédio também existe uma ordem. O que você constrói primeiro? O terceiro andar ou o primeiro andar? Primeiro. E vai indo. Você vai construindo andar por andar. Então o que Paulo está falando para a gente é que existe uma sequência na salvação. Existem coisas que aconteceram na salvação. Não foi uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo, mas houve uma sequência de eventos. E ele vai dizer assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Tá? Alguns vão dizer, não, ele de antemão conheceu, e aí vai falar sobre a presciência, né? Tem a ver com ele ter olhado para aquela pessoa e visto que ela se converteu. Deus lá na eternidade passada olhou para o mundo inteiro, para todas as pessoas, e viu que lá o João Paulo iria se converter. Então, ele sabendo que o João Paulo ia se converter, ele o predestina. Ele sabendo que o João Paulo ia se converter, ele o justifica. Ele o chama. Espera aí. É meio complicado, né? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, e aos que predestinou, a estes também chamou. Opa! Aí criou um problema.
Eu predestinei os que eu sabia que iam se converter, e aí eu chamei eles, porque eu sabia que eles iriam se converter. Peraí, o que vem antes, né? Qual que é o problema disso? A grande essência aqui é que os de antemão conheceu. O termo conhecer é um termo forte na Bíblia, porque ele não é exatamente o termo para conhecimento geral, tá? Por exemplo, Deus conhece todo mundo? Conhece? Tem alguém que consegue se esconder da presença de Deus? Não. Deus conhece os animais? Conhece. Então, na verdade, Deus conhece o próprio diabo, tá? E se fala assim, aos que de antemão conheceu também os predestinou, se você usar o termo conhecer no seu sentido geral, não vai dar certo, vai dar problema. Porque até o diabo foi predestinado, tudo foi predestinado, na verdade, e isso vai ser um problema. Mas o termo conhecer é o termo usado até para a relação de um marido com a sua esposa. Ele a conheceu. Isso é usado, às vezes, a gente usa até para Adão e Eva, né? Que depois da queda, Adão conheceu sua esposa. Então, esse é um termo tão forte que, na verdade, é usado para estabelecer o relacionamento especial entre Deus e o seu povo. Deus conhece o seu povo. Deus conhece os seus. Então, Deus, lá no passado, ele olha lá para frente e vê o indivíduo. Vamos usar aqui, ele vê Paulo, tá? Paulo vai estar lá no ano 50, 60, 70 depois de Cristo. E Deus então enxerga Paulo lá na frente. E ele escolhe Paulo. E Paulo, quando fala sobre a sua própria salvação, o seu chamado, ele fala que desde o ventre ele foi escolhido. Deus o chama desde o ventre, né? Embora ele tenha tido uma carreira toda contrária à vontade de Deus, Deus chega no momento que tem a conclusão daquele chamado, quando Deus chega para ele e fala: Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue. E naquele momento, então, daquele momento em diante, Paulo começa a fazer a sua obra. De fato, para os próprios apóstolos isso é muito forte, porque Cristo, quando chega para eles, fala: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Os apóstolos estavam indo, estava todo mundo aqui ouvindo a pregação e tinha um cara ali pescando. O cara não estava aqui ouvindo, ele estava do lado ali, era o Pedro. E Deus terminou de pregar, foi lá para Pedro e falou: vem, segue-me. Está todo mundo seguindo a Cristo e tem um cara ali na coletoria. Ele chega lá e fala: você vem, me segue. Então, eles entenderam, nenhum deles falou: eu busquei a Deus e eu fiz a coisa certa, eu estava naquele ímpeto de buscar a Deus, naquela coisa, e aí então Deus se revelou para mim. Nenhum deles. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. E é isso que Paulo está colocando aqui. Ele fala aqui os que Deus conheceu lá na eternidade passada, a esses também ele predestinou. O termo predestinar tem a ver com dar uma destinação de antemão. É isso que é predestinar. Tem a ver com final. Tá? Não é selecionar. Selecionar tem a ver com o passado. Tá? Por exemplo, agora com a alta das verduras, né? O tomate chegando aí, chegou a chegar, sei lá, R$12. Como que você escolhia os tomates? Se você escolhia, vamos supor que você falou: hoje, será que eu vou comprar carne ou tomate? Não, vou comprar tomate hoje, né? Foi lá e pegou o tomate. Você olhou para todos aqueles tomates e tal, e você selecionou o melhor tomate que você pôde ver. Isso é selecionar, tem a ver com o passado, tem a ver com o que aquilo ali, todo o processo que aquele elemento passou, para que agora ele esteja lindo e você possa pegá-lo. Predestinar tem a ver com o futuro. Tem a ver com dar uma destinação de antemão.
E é isso que Deus fez com aqueles que Ele conheceu. Ele os conhece e fala: eu vou dar um destino para eles. Eu vou dar um final para eles da vida, né? Então, os que Ele de antemão conhece, Ele predestina. E os que Ele... essa predestinação tem a ver com sermos conformes à imagem de seu Filho. A pergunta é: para que nós fomos predestinados? Tem a ver com o resultado. O resultado é para que sejamos conformes à imagem de seu Filho. E é exatamente para isso que Deus, por exemplo, deu para os predestinados a igreja. Ele dá a igreja para Cristo e aí, dentro da igreja tem os predestinados. É para isso que Deus deu a igreja, para que nós cresçamos no conhecimento de Deus, para que nós cheguemos à plenitude, né? Para que nós cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo. É para isso que serve a igreja. E no caso aqui da predestinação, ela inclui o céu, ela inclui a salvação eterna, mas a predestinação, o alvo de uma pessoa que se converte a Deus, não é o céu. O céu vem de brinde, tá? Não é simplesmente fugir da ira vindoura. O alvo de uma pessoa que se converte a Deus é porque ela diz: eu quero ser conformada à imagem de Cristo. Por isso que não é estranho que quando ela se converte a Deus, a sua primeira decisão, seu primeiro desejo é se conformar à imagem de Cristo através do batismo. Esses dias a gente estava vendo um batismo num país muito frio, uma imagem, e o pessoal entrando naquela água bem legal mesmo, né? Aquela água congelante. Teve um outro batismo que a gente viu num país africano, provavelmente, que com muito pouca água, eles colocaram um pouco de água no saquinho lá, para o pessoal poder entrar na água, né? E o batismo é essa primeira etapa da nossa conformação à imagem de Cristo. Por isso que nós ansiamos por isso. Quando nós nos convertemos, nós ansiamos por estar com o povo de Deus, estar na igreja, por aprender o caminho de Deus, por ter comunhão com os irmãos, porque nós fomos chamados para sermos conformados à imagem de Cristo, e não tem como você ser conformado à imagem de Cristo desigrejado. Tá? Essa é a questão. A predestinação, ela tem a ver com nós sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma pessoa que é um cristão, ele é uma pessoa que é conformada à imagem de Cristo. O termo cristão mesmo significa cristinho. No grego, kristaion, ele tem a terminação ion, que significa que é o diminutivo. Pequeno Cristo. Tá? Isso é um cristão. Por isso, por exemplo, nós não consideramos os católicos como cristãos. Eles fazem parte da cristandade. O que seria isso? A cristandade são todas aquelas religiões e denominações que surgem a partir do que seria o cristianismo. Né? Toda essa parte aqui, as seitas fazem parte disso, né? Os muçulmanos não fazem parte disso. Os ateus não fazem parte disso, mas todo mundo que de alguma forma se liga a Cristo, mesmo talvez os espíritas que falam de Cristo, né, fazem parte dessa coisa que é chamada cristandade. Mas eles são cristãos? Não. Eles querem se conformar à imagem de Cristo? Ou querem obedecer os seus ensinamentos? Não. Cristo, ele fala o seguinte certa vez: faz o seguinte, gente, a ninguém na terra vocês chamem de pai, tá? Ninguém. Porque quando você chama alguém de pai, você atribui àquela pessoa uma autoridade, uma posição que é inclusive suprarracional. O seu pai falou, pode fazer. Essa é a autoridade.
A ninguém chameis de mestre, porque o mestre traz sobre si uma autoridade. Eu sou autoridade no assunto. E qual que é a nossa autoridade no assunto? É a Bíblia. Certo? Não é alguém. Se eu falar para você algo que vai contra a Bíblia, você chega depois do culto para mim, ou durante o culto e fala, pastor, tá errado isso, certo? Mas Cristo fala, ninguém chameis de mestre, ninguém chameis de pai. Mas o que eles fazem é dar o nome de pai para quem? Qual que é o nome do sumo pontífice? Papa. O que é Papa? Pai. Qual é o nome do sacerdote? Padre. É pai. E se eles acharem algum outro nome para dar, para dizer que é pai, vai colocar, porque eles não têm compromisso com a palavra de Cristo. Cristo falou, não chama. O que eles fazem? Chama. Essencialmente na Bíblia, de capa a capa, aquilo que Deus mais odeia é a idolatria. E o povo de Deus sempre fugindo para a idolatria, fugindo para os ídolos. 1 João, o último versículo. Filhinhos, fugir da idolatria. Fugir dos ídolos. O que acontece? As pessoas correndo para os ídolos, e essa semana você vai ver nos perfis, todo mundo lá fazendo algum post de Fátima, não sei se é aniversário dela, o que aconteceu, mas colocando lá e postando nessa questão. Isso é idolatria. Deus fala assim, olha, não faz imagem. Tudo que você viu aqui, tudo que você olhou aqui no monte, você viu alguma coisa, não faz imagem. Em Êxodo 20 ele fala isso. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhes darás culto. Não se prostra diante delas. Não diga para elas obrigado pela graça recebida. Salmo 115 vai falar que eles têm ouvido, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm pés, mas não andam. Tudo que Deus fala não faz, Ele vai e faz. São cristãos? Não. Tá? Podem se converter? Podem. Lutero se converteu, não se converteu? Lutero era o que quando se converteu? Católico. Os católicos podem se converter, mas até que isso aconteça, eles não são cristãos. Eles não entendem isso, eles não são conformados à imagem de seu filho. Cristo é para ser o primogênito entre muitos irmãos. Mas ele continua o texto. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então ele tem um povo que ele conhece, uma pessoa que ele conhece, ele olha aquela pessoa e fala, eu amo essa pessoa, eu vou ter um relacionamento com ela. E ao ter esse relacionamento com a pessoa, ele a predestina para ser conformada à imagem de seu filho. Tendo feito essa predestinação, enfim, ele chama a pessoa. Aos que predestinou, a esses também chamou. O chamado é aquele chamado, né? Quando você ouve Deus chamando, quando Paulo chegou e viu Cristo ali falando, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele se converte a Deus. Esse é o chamado. Essa semana a gente estava ouvindo uma música que eu ouvi essa música no dia em que eu me converti a Deus e ela ficou gravada na pedra, digamos assim, né? Foi colocada na pedra, não tem como tirá-la de lá. Teve um dia que Deus chegou para mim e me chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. O termo justificar, ele vem aqui de Romanos 5.1, lembra? Romanos 5.1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deus justifica essas pessoas, Deus as torna com a justiça de Cristo, Deus derrama sobre elas a justiça de Cristo. E elas agora não estão mais condenadas. E aí esses que ele justifica, finalzinho, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que significa nos glorificou? Deus nos colocou numa posição de destaque. Deus vai trabalhar em nossas vidas de uma maneira especial,
que vai trazer glória à nossa própria vida. E você poderia expandir essa glorificação ao longo dos próximos versículos. Ele vai dizer no versículo 31, por exemplo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos glorifica porque Ele é por nós. A gente vai continuar estudando esse texto da próxima vez, mostrando o quanto Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele se preocupa conosco, e como Deus é maior do que todas as coisas, nada pode nos separar do seu amor. Na verdade, se houvesse alguém superior ao próprio Deus, se existisse alguém dessa forma, nós poderíamos pensar, não, esse alguém pode nos separar do amor de Deus. Tem uma religião que chama Zoroastro, e nessa religião Deus e o diabo são colocados em mesmo nível de igualdade. É um dualismo eterno, os dois sempre brigam, sempre vão brigar. E talvez Deus ganhe lá no futuro, mas eles são colocados em pé de igualdade, de briga. A Bíblia coloca um pouco diferente. A Bíblia diz que Deus é o Deus, digamos que o diabo é o diabo de Deus, né? O diabo chega para Deus e fala sobre Jó. Você viu? Deus chega e fala: você viu meu servo Jó? E aí o diabo fala: claro, se o Senhor deu tudo para ele, por isso que ele é bonzinho e tal. E aí Deus fala: você pode tocar nele, mas não pode tirar a vida. Você pode fazer isso, mas não pode aquilo. O diabo não mexe uma palha se Deus falar, não mexe. Ele é inimigo de Deus. Mas ele não faz nada se Deus não falar, pode fazer. O diabo tem a permissão de Deus para fazer o que ele faz, para o propósito de Deus. Por isso que ele vai falar daqui a pouco que nem os principados, nem as potestades podem nos separar do amor de Deus. Esse próximo texto vai nos ajudar, da próxima vez, mas a gente já está adiantando algumas questões, ele vai nos ajudar a entender a atual conjuntura e a ter o temor certo. Quando nós olhamos para a atual situação do mundo e vemos guerras, rumores de guerras e perseguições e a possibilidade de que isso chegue aqui, e ainda não chegou, mas a próxima etapa talvez seja fome, né? E quando olhamos para tudo, olhamos para as coisas chegando, aí é chip, é isso, é aquilo outro, a gente vai enchendo a cabeça com essas coisas, e muitas vezes isso acaba tirando o nosso chão. Mas o que Paulo vai falar para nós nesse texto traga de volta a perspectiva correta de que Deus é por você. Mesmo que você esteja num mar de tribulação, vamos dizer, né? Não importa o que aconteça, Deus é por você, Deus está com você. E sobre isso a gente poderia ler, a gente pode terminar nossa mensagem hoje lendo o Salmo 139. E eu acredito que ele seja uma espécie de espelho de Romanos 8, Salmo 139. E a gente vai ler isso aqui, sobre o amor de Deus, sobre onde Deus está, sobre como Deus cuida de nós. Deus cuida de você. É um salmo de Davi. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde ausentarei? Me ausentarei do Teu Espírito.
Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara Deus desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Soma, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Esse é um salmo, um espelho de Romanos 8. Ele vai começar a falar para onde que eu vou fugir. Aqui no Salmo é para onde que eu vou fugir da tua face. Em Romanos 8 é onde o teu amor não vai me encontrar. Né? O Senhor vai continuar me amando. E aí ele vai começar a falar sobre isso. Essa é a palavra de Deus. Esse é o carinho que Deus tem para conosco. E eu espero que a mensagem de hoje comece a aquecer o seu coração, para quando vierem as trevas, quando vier tudo escuro, você lembrar que há um Deus nos céus que tem você em alta conta, se você é dele. Se você não é dele, fica o convite. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e comigo. Deus convida, né, para a salvação. Deus convida para sermos o seu povo. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pela tua santa palavra, que é tão preciosa para nós. Quão grandes, quão profundos são os teus pensamentos, os teus caminhos. Nós não podemos escrutiná-los. Podemos apenas tocar neles, naquilo que o Senhor revelou para nós. E através daquilo que o Senhor revelou para nós, podemos conhecer plenamente o Senhor, podemos conhecer plenamente a sua vontade. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá a tua palavra tão clara e que nos humilha e que nos mostra que, na verdade, o Senhor que nos conheceu, o Senhor que nos chamou, o Senhor que cuida de nós, e por isso damos toda a glória ao Senhor. Pedimos sua bênção para a nossa igreja, para a continuação dos nossos estudos, que a tua boa mão esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então separar para as nossas classes, as crianças, os jovens e os adultos podem ficar aqui.